Esse método aqui do Décio Bazin, ele mostra que não é para você comprar essa ação agora, que ela está muito cara, quase o dobro do valor que era o máximo que você poderia pagar se você segue essa metodologia. Se você busca empresas que pagam bons dividendos, uma das métricas é acompanhar os últimos 5 anos ou 10 anos para ver se a empresa pagou bons dividendos. Se ela não pagou, já é um sinal de alerta para você talvez não investir nessa ação. E a maioria dos investidores que investe focando em dividendos, eles olham muito para o que o Décio Bazin escreveu no seu livro Faça Fortuna com Ações, que é esse livro aqui. O que o Décio Bazin mostra aqui? O preço teto. E a maioria dos investidores gostam de acompanhar esse preço teto para ver se a ação está cara ou está barata. Outro detalhe que você precisa observar é se a empresa tem algum problema, se está em recuperação judicial, se a empresa está com a margem positiva. Não é só você ver em relação aos dividendos, porque a empresa pode maquiar isso e aqueles despercebidos, investidores que não acompanham relatórios ou até mesmo não assistem vídeos na internet, porque hoje você tem muitas informações. Então, se você não acompanhar, só comprar ali pela euforia, você viu alguém falando e você vai lá e compra essa ação, você pode ter dor de cabeça lá na frente. É interessante você ver se a empresa está com algum problema na justiça, se a margem dela é positiva, está dando lucro. Então, quando você faz todo esse apanhado, dificilmente você vai errar no seu investimento. E para você ter uma ideia de empresas que não pagaram bons dividendos para os seus acionistas, eu trouxe essa lista contendo 5 ações, mas além disso eu peguei mais uma e essa também não pagou bons dividendos nesses últimos 5 anos, só que tem um detalhe. E esse detalhe no meio do vídeo eu vou falar para você também, porque essa empresa tem um potencial de pagar bons dividendos lá na frente. Lembrando que nenhuma dessas ações é recomendação de compra ou venda. A quinta ação da lista faz parte do setor de energia elétrica, é a Hold Alupar. Ela faz parte do segmento de transmissão e geração, mas o foco desse vídeo não é a gente entrar no detalhe de cada uma dessas ações, é apenas mostrar para vocês as ações que pagaram menos dividendo nos últimos 5 anos, então aqui vai ser muito direto ao ponto esse vídeo. O valor de mercado dessa ação é de 9 bilhões. Daqui a pouco, daqui a uns anos, essa empresa já vai ser uma mid cap. Praticamente ela já é uma mid cap, mas muitos investidores consideram que ela ainda é uma small cap. E os indicadores que a gente vai se atentar aqui é o payout e o dividend yield. O payout da empresa é quanto do lucro a empresa distribui para os seus acionistas, e nesse caso aqui nós vamos pegar a média. 60% do lucro líquido a empresa distribui em forma de dividendos. E o dividend yield da empresa do último período foi de 6%, mas a gente também vai olhar a média dos últimos 5 anos, foi abaixo de 5%. Então é uma empresa que, quando você pega aqui, ó, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, todos esses anos a empresa pagou menos de 5% de dividendos. Mas aqui de 2020 para cá, a gente vê um aumento desse dividend yield. Se continuar assim, pode ser que no futuro a empresa venha pagar bons dividendos para os seus acionistas, mas atualmente ela não paga tantos dividendos assim. Nesse gráfico de receitas e lucro, a receita é o verdinho e o lucro esse aqui de baixo. A empresa não é tão consistente na receita, ó, veio aumentando de 2018 até 2020 e agora de 2020 até 2023 a empresa caiu a sua receita e o lucro também está caindo. E o preço de uma ação da Alupar hoje está em R$ 29,60, mostrando que ela está cara em relação ao preço teto, R$ 16,70. Esse método aqui do Décio Bazin, ele mostra que não é para você comprar essa ação agora, que ela está muito cara, quase o dobro do valor que era o máximo que você poderia pagar se você segue essa metodologia. A nossa próxima ação da lista é a Pose 3. A Positivo ela é uma empresa do setor de tecnologia da informação e fabrica computadores, entre outros equipamentos. O gráfico receitas e lucros da Pose 3 mostra que em alguns períodos, como no ano de 2015, 2017, a empresa deu prejuízo. Mas essas empresas de tecnologia funcionam dessa forma. Em alguns momentos elas se alavancam em alguns projetos para depois dar lucro. E aí você precisa entender esse tipo de segmento. E a Positivo é uma empresa que não distribui muito do seu lucro, é uma empresa que investe muito em crescimento, mas de 3 anos para cá, ela já está aumentando o seu payout, desde 2021. A média dela é 8% e atualmente foi de 38,14%. E, consequentemente, o dividend yield da empresa também aumenta. No último período foi de 6,27%, mas a média é de 2%. E também vem aumentando junto com o payout. Quanto mais a empresa pegar do seu lucro e distribuir para os acionistas, maior vai ser o dividendo. Mas tem que ver qual que é a política da empresa para os próximos anos, se ela ainda vai focar em investir em alguns projetos ou se ela já vai começar a distribuir grande parte do seu lucro para os seus acionistas. Que mostra que a rentabilidade dela foi de 316% nos últimos 5 anos, enquanto o Ibovespa foi 36% e o CDI 44%. Agora, se você investe no BOVA11, que é uma ETF que replica o índice Ibovespa,
Ibovespa, você teria perdido até para o CDI. Por isso que é legal você ter uma estratégia, e se você não tem uma estratégia e não tem tempo para fazer isso, e tem um patrimônio acima de 300 mil reais, tem a minha consultoria, você pode me procurar. Aqui embaixo tem o meu contato, você pode mandar uma mensagem para a gente montar uma estratégia e você tirar o maior potencial da sua carteira de investimentos. O preço atual dessa ação está em R$ 8,33 e o preço teto dela R$ 4,09. A terceira é a Bemob, é uma empresa brasileira de distribuição e monetização de venda de aplicativos. Um detalhe dessa empresa é que ela abriu capital na bolsa recentemente, no ano de 2021, então a gente não tem um histórico tão grande da empresa, mas nesses últimos 2 anos ela não pagou tantos dividendos para os seus acionistas. É uma small cap, valor de mercado de 1 bilhão, está listada no novo mercado, o que eu falei para você que essas novas empresas tendem a vir para o novo mercado. Liquidez média diária dela até boa, 3 milhões. Quando a empresa passa acima de 1 milhão, 2 milhões, principalmente para você que é pequeno investidor, já fica interessante, que aí você vai ter uma boa liquidez. Se você precisar sair da ação, você vai ter alguém ali para comprar. Se você precisar comprar também, você tem alguém para vender para você. Tag along de 100%. E nem adianta você acompanhar esse gráfico aqui de receitas e lucros, porque você não tem um histórico, né? Então não adianta nada a gente observar isso aqui. E como a Bemob é recente na bolsa, vamos pegar esses últimos dados dela. O payout dela 28,38% e o dividend yield dela de 5,51%. Vamos ver qual que foi do ano anterior. 2022 foi de 1,41%, então ela aumentou o seu dividend yield nesse ano que passou. Em relação ao preço teto, a gente não vai ter nada aqui, porque precisa ter um histórico para conseguir rodar isso aqui para ver se a empresa paga bons dividendos ou não, ou se vai pagar bons dividendos. Atualmente a gente não consegue ver. E um preço de uma ação da Bemob é R$ 13,12. A segunda empresa da lista é a Boa Safra. Há mais de 40 anos produz sementes de milho, soja e feijão. É uma empresa recente na bolsa, o valor de mercado dela é de 1 bilhão e 700 milhões, liquidez média diária de 3 milhões, uma boa liquidez também, listada no novo mercado e 100% de tag along. E mesmo que a empresa abriu capital na bolsa recentemente, tem alguns dados aqui de quando ela era de capital fechado, de 2019 e 2020. A receita vem crescendo nos últimos 5 anos, assim como o lucro líquido da empresa também. E o payout da Soja 3 atualmente é de 52,28% e cresceu bastante desde 2022. Então o dividend yield dela também foi maior, 6,40%, consequentemente do ano retrasado foi bem menor, de 1%. Assim como a Bemob é uma ação que a gente não consegue ver o preço teto e a cotação dela hoje está em R$ 15,15. E a primeira ação da lista é o Banco Paine. O valor de mercado do Banco Paine é de 859 milhões, é um baixo valor de mercado, uma empresa bem pequena, tag along de 100% e liquidez média diária de 2 milhões. Mesmo sendo uma empresa pequena, até que está com uma boa liquidez. Aqui nesse gráfico você vê que a receita do Banco Paine caiu no ano de 2017, 2018, até dando prejuízo nesses anos, e 2019 também. E começou a se recuperar aqui em 2021, 22, 23, e agora ó, a receita vem crescendo do banco, mas nesse período aqui o banco não foi rentável, deu prejuízo. E aqui nesse gráfico mostra que a ação está barata, mas aí é interessante você observar para ver por que o lucro está tão distorcido da cotação, porque no longo prazo um tende a acompanhar o outro. É uma empresa que já tem um tempo de bolsa e ela não paga dividendos de forma consistente. O payout é de 29,34% e na média de menos 7,15%, bem abaixo. E o preço teto não tem nem cálculo. O dividend yield dessa empresa atual é de 6,77%, mas quando a gente pega na média é de menos de 4%, empresa que não paga muitos dividendos. E uma empresa que eu queria comentar aqui é a Klabin. Por quê? Atualmente ela não paga muitos dividendos. Se a gente pegar a média é de 3,69%. E por que isso? A empresa, ela fez bastante investimento no seu projeto Puma 2 e o payout dela, você consegue ver, que é de 50,65%. Se a gente pegar a média dos últimos 5 anos, foi abaixo de 50%. Então ela está retendo grande parte do seu lucro para investir nesse projeto. E o investimento praticamente já está finalizado. Aí agora a empresa vai ter o retorno disso que ela investiu. E pode ser que nos próximos anos a empresa venha pagar bons dividendos se a empresa tiver uma receita crescente, um lucro também. Então se tudo isso der certo e esse projeto for bem sucedido, a empresa vai pagar bons dividendos lá na frente para os seus acionistas. Isso é a tendência. Por isso que é legal você acompanhar uma empresa e não olhar só o que passou no passado, mas é também você tentar enxergar o que pode vir no futuro. E para você não errar na hora de comprar uma ação, você precisa se atentar em alguns pontos. E eu trouxe aqui 3 pontos, eu deixei até anotado para comentar
com você agora no final do vídeo. Um dos pontos é você comprar empresas que tenham receita crescente. Então, se a empresa está com a receita crescendo ano a ano e o lucro também está de forma consistente, aí é uma boa empresa, está mostrando que está gerando caixa, uma empresa que está evoluindo, que os investimentos estão dando certo. Agora, mesmo que a empresa está com a receita crescente e o lucro vem caindo, aí mostra uma ineficiência na gestão. Você precisa observar isso aí também. Outro ponto é não investir em empresas que estão em recuperação judicial, porque a empresa ela está passando por problemas e não é você que vai vir para resolver os problemas da empresa, a não ser que você seja um especulador. Se você for um especulador, aí sim você pode entrar nesse tipo de empresa e tentar uma sorte. Eu não acho legal para quem foca em fundamentos, não faz sentido você investir numa empresa que ainda está resolvendo a sua vida financeira. Depois que ela resolver, aí sim pode ser que você venha investir nessa empresa. Várias outras empresas que hoje são boas empresas já estiveram nesse processo de turnaround e deram certo, como a Irani e outras empresas aí que eu poderia citar, várias outras empresas. Elas tiveram problemas no passado, mas conseguiram superar e hoje são boas empresas. Mas aí eu espero passar toda essa turbulência para ver se a empresa ela vai se firmar e vai dar bons resultados. E por último, comprar empresas baratas. Aí você precisa ver um método ou alguns indicadores para que você possa comprar empresas baratas, porque não adianta você comprar uma boa empresa mais cara, porque aí seu potencial de rentabilidade não vai ser tão alto. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e espero você, futura e futuro investidor, em um próximo vídeo.